do Flusão, a bola vai rolar. Vem aí, mais um show de bola do verdadeiro e único tricolor. Vai encostar aqui no peito. Cláudio Cotti. É tudo nosso. Boa noite, galera tricolor ligada aqui no programa Panorama Tricolor na sua Rádio Flu, uma rádio feita de tricolores para tricolores, num oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense, a Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet, Oral Prime Clínica Odontológica, Oral Prime é 3253-6272. E Tribo 12, nossa tribo é o mundo. Hoje iremos falar de vários assuntos do Fluminense. Vamos falar do clássico do próximo final de semana, no sábado, da expectativa do G4, da volta dos jogadores para o clássico, também o dia do Fluminense, 3 anos sem Ezio, aniversário do Assis e também da Flamenguesa, que a gente não pode deixar de falar aqui, né? Enfim, vários assuntos aqui pra gente abordar. Vou dar uma boa noite pra primeira leva, porque hoje o estúdio tá cheio aqui na Rádio Flu, no programa do Panorama Tricolor. Na primeira leva vai o Renato Ram, vai o querido Tiba, o dono de Volta Redonda, o Marcos Vinícius Caldeira e o mestre cervejeiro Lúcio Bairral. Depois vai entrar o poeta Paulo Roberto Andel, que me presenteou com 2 CDs maravilhosos. Depois eu vou falar sobre isso. E também o nosso querido Rodrigo Rods. Boa noite a Renato Ram. Como é que tá, Renato Ram? Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos na mesa, boa noite a todos que estão escutando. E vamos falar sobre o Fluminense Botafogo, que o Fluminense precisa quebrar um tabu, que nos últimos 6 jogos, se não me falha a memória, perderam 4 e empatamos 2. Quer dizer, precisamos mudar isso. E vai com o time reserva, a gente vai falar sobre isso aqui, o time do Botafogo todo desmantelado, é obrigação vencer, é vencer ou vencer, não é isso, Tiba? Boa noite, Tiba! Boa noite a todos da mesa, boa noite aos ouvintes, saudações tricolores. Bom, temos aí uma expectativa antigamente era um grande clássico, né, contra o Botafogo, tivemos algumas grandes vitórias, viemos de derrota, vamos ver o que espera aí pra gente no próximo jogo. Beleza, esse é o Boa Noite do Tiba, o dono de Volta Redonda, sabe tudo de Volta Redonda. Marcos Vinícius Caldeira, hoje está dando pontapé inicial, tá com fone bonito ali, com o escudo do Fluminense, tá ali com o computador na frente, sabe tudo de computador. Meu nome é Luiz, tá, o Marcos Vinícius Caldeira? Boa noite. Boa noite, galera tricolor, saudações tricolores. É um jogo importantíssimo, fundamental, se a gente quiser alguma coisa a mais nesse Campeonato Brasileiro, temos que ganhar do virtual rebaixado Botafogo. Então espera a vitória no sábado. Legal, esse aí é o nosso conselheiro do Fluminense Futebol Clube. E o boa noite agora para fechar a primeira leva da mesa, Lúcio Bairral, o mestre cervejeiro. Tem cervejinha hoje, Lúcio? Rapaz, hoje não trouxe não. Lúcio, tem lá em casa, mas não trouxe. Pô, em casa não adianta, pô. E aí, Lúcio, seu boa noite para a galera tricolor. Boa noite, saudações tricolores. O Fluminense precisa ganhar do Botafogo, é obrigação, mas como foi obrigação no último jogo em que pegou o time reserva do Botafogo e perdeu, já não ganha do Botafogo há quase 2 anos, então, enfim, não pode ficar 2 anos sem ganhar do Botafogo, tem que ganhar de qualquer jeito e é isso que esperamos para sábado. Beleza. No oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense, Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet, Oral Prime Clínica Odontológica e Tribo 12, nossa tribo é o mundo. Está entrando no ar mais um programa do Panorama Tricolor. Canal Fluminense. Uma rádio feita de tricolores para tricolores. Renato Ram, sábado 19h30, não é isso? Fluminense e Botafogo, clássico vovô. Fluminense tem a obrigação de vencer o Botafogo, que luta para não cair. E o Botafogo com o time todo desmantelado, não teve nem coro para treinar hoje no seu treinamento. Não conseguiu juntar 22 jogadores para fazer o treinamento. É mais do que obrigação de vencer esse jogo, se tem como objetivo participar da Libertadores ano que vem, não é isso, Renato? Perfeitamente, correto isso. Agora, acho o seguinte, o Fluminense tem que jogar sério, tem que levar a sério esse jogo, não achar que já ganhou, entrar em campo achando que já ganhou, porque, como já foi dito aqui, no último jogo foi 3-0.
E nós achávamos que também já estava ganho. E levamos um banho de bola. E agora o Fluminense tem a volta do Edson, tem a volta do Marlon, né? Ficamos livres do Elivelton. E vamos ver como é que vai se portar o resto do time. Tem que correr atrás disso. Até porque não foi só esse último. O jogo foi aonde mesmo, hein? Foi em. Curitiba? Foi onde, o Rods? Fluminense e Botafogo foi em Brasília. Foi em Brasília. O Fluminense perdeu de 3-0, mas o jogo anterior. Foi 2-0, né? Foi 2-0. E o jogo anterior, o Fluminense também perdeu com o meu amigo dirigindo o Botafogo, Eduardo Húngaro, um amigo meu de infância. Deu um passeio no Fluminense, rapaz. Ganhou do Fluminense no estadual, tirou o Fluminense do campeonato estadual. E o Fluminense não tem dado sorte contra o Botafogo. Tem que entrar focado, tem que entrar sério. O que a gente não pode admitir é o time deles com mais vontade que o nosso. Porque aí vai ficar engraçado, não é isso, Paulo Tiba? Não, com certeza. Assim, a gente sabe da situação do Botafogo, né? Quem acompanha o futebol sabe que o Botafogo não está numa situação muito boa, ele está em crise. Mas pensando em termos de Fluminense, que é o que importa para a gente aqui, se eu sou a comissão técnica, se eu sou jogador, se eu sou o pessoal que está envolvido lá no meio, assim, eu entraria em campo sem pensar na situação do Botafogo, ou seja, tem que entrar como se fosse jogar com qualquer outro time, entrar com vontade, entrar focado e tentar buscar o resultado. Não pode entrar assim, o Botafogo está mal, o Botafogo está em crise, então vamos jogar de qualquer maneira, vamos jogar relaxado, isso é que não pode acontecer. E só para terminar aqui, eu acho que o Botafogo, mesmo em crise, eles vão querer criar dificuldade. Assim, contra o Fluminense, eles resolvem jogar tudo que eles não sabem. Não só o Botafogo, como alguns outros times, né? O próprio Curitiba também jogou muito contra o Fluminense, e se a gente for ver, pode ser que no próximo jogo não jogue isso tudo. Então, acho que o Fluminense tem que entrar focado, com vontade, e buscar a vitória, porque já que a gente ainda tem chance de conseguir o G4, nós temos que buscar isso. Tá aí, Paulo Tiba. Marcos Vinícius Caldeira, você acha esse relaxamento do time do Fluminense natural e vê algum risco nesses jogadores do Botafogo que vão entrar para enfrentar o Fluminense, já que são jogadores que querem mostrar serviço, devem entrar com uma vontade acima do normal, comer a grama para jogar contra o Fluminense, não é isso, Caldeira? Exatamente, até porque a situação do Botafogo é desesperadora, né? Assim, eu acho muito difícil o Botafogo escapar do rebaixamento. Eu vi o jogo do Botafogo contra o último jogo em Volta Redonda, contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano. Muita vontade, os caras correndo muito, mas sem organização tática nenhuma, no desespero, um ataque com Jobson e não sei o que, Mamute, Carlos Alberto sendo o grande craque do time. Enfim, acho que realmente uma situação do Botafogo muito ruim. Não acho que o Fluminense tenha entrado com relaxamento, assim, acho que apesar de ter jogado mal contra o Curitiba, não vi relaxamento, acho que jogou mal mesmo, escalou errado, e aliás acho que o Cristóvão Borges vai errar de novo no sábado, porque hoje fez um treinamento jogando com Walter e Fred, e depois substituiu para botar Sobs e Fred. O Cícero não está no time, não sei se o Cícero tem algum problema para o final de semana, em princípio que eu saiba não, acho que não deveria ser essa escalação. E entrando assim, já começamos a dificultar, nós mesmos dificultarmos a nossa vida, né? Queira eu que esteja errado, que mesmo com essa escalação o Fluminense entra atropelando, mas eu não gosto dessa escalação com Walter e Fred, com Sobs e Fred, ou com Salvos e Walter, que nunca jogaram. Agora, é um clássico, não tem favorito, assim, teoricamente o Fluminense é mais time, está melhor, mesmo não tendo jogado tão bem. O Botafogo está no desespero, é um time terrível. Agora, é um clássico que eles vão ter que se superar para tentar livrar do rebaixamento. Eu espero que o Fluminense entre focado, marcando forte, e que não vai ter velocidade que não é do time, mas pelo menos que aquele toque de bola e a sua técnica possa definir os jogos, que a gente não tenha tanto susto. E passando pelo Botafogo, acho que passa pela Chapecoense, aí ver o que vai dar nas últimas 3 rodadas. Lúcio Bairral, você acredita que esse jogo é um jogo chave do Fluminense? Se tem alguma expectativa ainda de conseguir o G4 no final do campeonato, Lúcio? Sim, torcer a gente torce. Como o Caldeira falou, são 2 jogos determinantes para o que a gente quer no campeonato. Se a gente não ganhar de Botafogo e Chapecoense, esquece. Nem mereceria ir para a Libertadores mesmo. Quem não consegue ganhar do Botafogo e Chapecoense menos mal, mas o Botafogo caindo pelas tabelas. Claro que, respeitar a tradição do Botafogo, mas o time hoje
que veste a camisa do Botafogo é muito fraco. O time é muito fraco. E além disso foram afastados os, sei lá, encrenqueiros, mas os que poderiam resolver de alguma forma ali. O Sheik, enfim. Tecnicamente os melhores foram afastados. Então fica cada vez pior a situação do Botafogo. O Botafogo, para não cair, precisa ganhar 4 de 5. Então tá muito complicado. Eu acredito que o Botafogo caia. Mas o Fluminense tem que fazer a parte dele. Enfim, o Fluminense tem que ganhar esse jogo, tem que ganhar o da Chapecoense. Depois tem Sport, Corinthians e Cruzeiro pela ordem. E aí nesses 3 jogos vamos ver se a gente consegue ganhar do Corinthians. Enfim, e aí ver se a gente consegue para Libertadores. Mas esses 2 jogos tem que ganhar de qualquer jeito. Não tem possibilidade de não ganhar. O Lu, só uma coisa, eu vi o jogo, né, do Botafogo. Algumas coisas me impressionaram negativamente no time do nosso adversário de sábado, né? Primeira coisa é que, para variar, a torcida deles não foi ao estádio, né? Assim, diferente da gente que encampou lá em 2009, tudo bem, os preços foram abaixados, a coisa toda, mas a gente botava 30 mil, 35 mil no Maracanã em 2009. Se eu não me engano, foram 4 mil botafoguenses em Volta Redonda. Então, a torcida que não está muito animada com o time. Segundo, eu não vi nenhuma armação por parte do Botafogo. Nós estamos na 30ª tal rodada e o Botafogo me parece um bando em campo, né? Foi que eu observei no jogo. Para completar, cara, o time, além de estar ruim, é sem sorte. Numa grande oportunidade que eles criaram no segundo tempo, podia ter empatado o jogo, estava 1-0 ainda. O Jobson resolveu um bolão do Carlos Alberto, por sinal, que deu uma enfiada por cima. O Jobson chutou da entrada da área, o goleiro ia caindo pro outro lado, mas defendeu com a mão, num lance de sorte e salvou o jogo. Ou seja, então, é uma situação muito desesperadora do Botafogo. E o Fluminense tem que jogar com inteligência, tem que saber aproveitar isso. Acho que não precisa que nem um desesperado para o ataque, até porque não é a característica do Fluminense. Acho que marcação forte, toque de bola e jogar no desespero dos caras. Os caras vão tentar para vir com tudo para tentar ganhar o jogo. O Botafogo, o Fluminense também é vencer ou vencer, mas o Fluminense é aquele negócio. Não tem desespero de um rebaixamento. Os caras não. Eles têm o desespero do rebaixamento e vão ter que jogar todas as suas fichas em todos os jogos agora. Então, o Fluminense jogar com inteligência, com toque, marcação. Se focado, eu acho que consegue ganhar esse jogo. Beleza. Mas eu tenho a impressão que o Botafogo vai se fechar na defesa. Vai tentar sempre o contra-ataque. Cara, então, eles não podem fazer isso, gente. O Fluminense, mas vai. Empate para eles ele vai tentar no contra-ataque um gol de sorte e aí fecha novamente e vamos... Cara, eu vi o jogo do Botafogo, eles não jogaram na defesa, foram para o ataque. Depois tomaram o galo, foi pior, eles foram para o ataque nem o condenado. Eu não creio que eles vão jogar na defesa. Assim, acho muito burrice jogar na defesa com um contra-ataque, porque até vai deixar o Fluminense tocar a bola e facilitar o jogo. Acho que eles vêm para cima e o Fluminense vai ter que dar uma contida de ímpeto no começo do jogo e fazer prevalecer sua melhor técnica. Acho que vai caminhar por aí. Assim, não creio nisso, pelo que eu vi. E outra coisa, né? Além de tudo, o jogador do Botafogo faz uma pataquada no jogo, o tal do Júnior César, já foi ter nosso jogador na lateral. Pô, o time precisando ganhar. Mas ele não joga mais. Pois então que eu tô falando, né? Tem essas coisas que os jogadores mesmo não colaboram. O cara, um lance infantil dá uma cotovelada no cara e é expulso, né? Mais um que tá fora do clássico. Sim. Bom, quer falar, Tiba? Não, só para reforçar, eu acho que o Botafogo, acho que eles sabem da realidade deles, acho que o próprio time sabe que eles não vão conseguir escapar, mas eles vão fazer desse jogo contra o Fluminense o jogo da vida deles. Com certeza eles vão jogar tudo que sabe, que não sabe, para tentar ganhar do Fluminense. Então tem que entrar focado. Na vontade, eles vão tentar na vontade, mas na técnica o Fluminense tem que sobrevaler, né? Por isso esse é o jogo-chave do Fluminense para tentar alguma coisa no G4 e conseguir uma vaga na Libertadores. Bom, olha só, são 20h15. Vamos dar um abraço aqui para os ouvintes que estão aqui curtindo o nosso programa aqui na internet. O Gabriel Oliveira, um abraço para o Gabriel Oliveira, para Dal Duarte, para Fátima Bontorim, o André Tricolor. Todo mundo ligado aqui na rádio, hein, gente? O Anderson Weber, também Carlos Roberto Vogel, galera, Carlos Augusto Moura, Edilane Bispo, Carlos Alberto Pérez, que está ouvindo. Grande abraço para você, Carlos Alberto Pérez, Roberto Lima. Galera, pode falar do bairro também, de que cidade, que país. Tá, entrou aqui um Diego Cavalieri, não sei se é o nosso goleiro, deve ser um fake, né? E a Marina Oliveira, tá aqui, um beijo carinhoso pra Marina Oliveira. Tem o Farias também aqui no Twitter pedindo união dos grupos políticos aqui, tá falando que tá tendo uma discussão aí,
Enfim, União do Grupo Político, a Mariana Novaes, meu amor está aqui assistindo também. A galera está presente. União dos Grupos Políticos, a gente tem há 112 anos, a gente espera no Fluminense. Há 112 anos não tem União dos Grupos Políticos. A União é para o Fluminense sempre estar na frente, sempre ser campeão. Enfim, então já falamos de Fluminense e Botafogo, a expectativa do G4 é iminente aí também, esse jogo é fundamental para que isso ocorra. E eu quero falar da volta dos jogadores para esse clássico. Tiba, volta pro time. O zagueiro Marlon, quem mais, Caldeira? Acho que o Edson volta também. O Edson é certo voltar e o Chiquinho, né? Isso aí. E o Chiquinho. Quem você não retornaria ao time desses três aí? Então, vamos lá, acho que são bons jogadores, são jogadores úteis. Então vamos por partes. Em relação ao Marlon, acho que ele é fundamental, acho que esse aí não há discussão. Ele é fundamental na defesa, ele estava bem, se machucou. Então acho que a volta dele vai dar uma certa tranquilidade na defesa. Nós temos o Edson, que também é um bom jogador, mas assim, a gente tem outras peças ali no meio de campo, embora ele também seja um bom jogador. E no caso do Chiquinho, não sei, se for para ele entrar na lateral esquerda, o Carlinhos nesses últimos jogos ele tem até feito bons jogos, então eu não sei se eu colocaria o Chiquinho não. Eu manteria o Carlinhos na ponta esquerda, a não ser que ele resolva não jogar, né, que é o que o Carlinhos faz de vez em quando. Mas a princípio eu manteria o Carlinhos. Você manteria o Carlinhos, mesmo sonolento, em um jogo que vai exigir muito de uma pegada. Assim, se for considerar, mesmo contra o jogo do Curitiba, ele conseguiu fazer algumas jogadas. Até fez uma jogada lá quase foi gol. Então, assim, se for considerar os dois últimos jogos, eu manteria o Carlinhos. Mas ele sempre é uma incógnita, então deixa o Chiquinho no banco. Eu manteria o Carlinhos junto com o Denilson, o roupeiro, para ficar dobrando camisa, porque para lateral ele já tinha que ir embora do Fluminense. Pois é, tu vê como é que a percepção é de cada um, né? Eu, por exemplo, achei o Carlinhos tenebroso no jogo contra o Curitiba, responsável direto pela derrota, direto num lance em que ele foi para o ataque, perdeu a bola, num passe, perdeu a bola, não foi fazendo uma jogada maravilhosa, não, foi tentando dar um passe de 5 metros, errou o passe, abriu um buraco na esquerda, para completar depois, 2 jogadas seguidas, ele deu 2 cruzamentos bizarros, bizonhos, um foi no placar e o outro, nem sei o que aconteceu, acho que ele nem conseguiu tocar na bola, enfim, para mim Carlinhos é fim de linha, acabou, muito obrigado, bicampeão brasileiro, passe para título, vai estar na nossa história, no nosso coração, no nosso pôster lá no quarto, mas acabou para ele. Muito feliz com a volta do Chiquinho, muito feliz com a volta do Edson, acho que o meio campo, eu comporia com o Edson, e talvez mais um ali, e botaria o Jean na direita, mas enfim, o Edson é titular desse meio campo, e cara, o Marlon nem o que falar, né, porque o que o Elivelton não vem jogando e o que o Marlon vem jogando é abissal. Então, é mais um motivo a volta desses 3 jogadores para o Fluminense poder ganhar o jogo contra o Botafogo. Ou seja, vamos com o time ideal. Acho que ideal, se o Cícero jogasse, não volta com o Fred. Mas estamos com, diferente do Botafogo, vamos com o time completo, com tudo que a gente tem de melhor hoje no momento. Beleza, só tá um aí. Comentário. Eu acho que no caso do gol foi meio que uma falha coletiva, que o time estava muito desatento, o Joel recebeu a bola livre. Cara, é uma discussão eterna, né? Assim, óbvio, todo mundo fala, alguém tinha que estar cobrindo lá o lado do Carlinhos. Cara, agora, pelo amor de Deus, olha o lance, um passe de meio metro, displicente, o Carlinhos erra e fica parado, assim, cara. Aí pega o time todo na rabeira, né? Enfim, e o jogo todo do Carlinhos, não só por esse lance, foi terrível. Eu não me lembro de nenhuma jogada boa dele. E fez essas 2 lambanças depois desse. Cara, na boa, o Carlinhos já deu, né, gente? Sempre tem falha de alguém. Se não tivesse falha, não teria gol. Teria 0x0 todo jogo, lógico. Legal. Mandar um abraço aqui pro Luan, que está aqui ouvindo a gente. Também o Gesaflu, do Acre, agora morando na cidade de Porto, Portugal. E também pro Ni Fluzão, dizendo que tá ligado aqui na Rádio Flu, no programa do Panorama Tricolor. Eu quero mandar um abraço especial aqui pro nosso amigo jornalista André Viana. Alô, André Viana, aquele abraço. Ele que tá dizendo aqui que o Milan, que é o Marlon, e o Carlinho deve realmente ir pro Cruzeiro, hein, o Lúcio Bairral? O Carlinho pode ir para onde ele quiser, mas o Milan, desde que ele não vista mais a camisa do Fluminense. Mas o Milan não tá precoce já pro Marlon sair? O Fluminense não tem dinheiro, né? Assim, eu, como administrador, preferia vender 5 moleques da base que não fossem pro time titular para segurar o Marlon. O Fluminense faz o contrário. O Fluminense vende o Marlon para ficar com um monte de moleque mediano. Assim, é uma decisão estratégica, eu não concordo. Eu preferi segurar
sempre os moleques com mais potencial. O Marlon vai chegar na seleção brasileira, isso é fato. Ele tem muito potencial, ele é muito bom. Agora, vender agora é precoce, vai ganhar uma mixaria, como o Wellington Ney. O Fluminense lá atrás não vendeu o Wellington Ney porque ele pediu. Ele chegou pro Peter, eu não quero ser vendido agora, eu quero ser vendido mais na frente você vai lucrar mais comigo. Ele estava vendido para os russos, apalavrado, alguma coisa assim. Ele, na reunião de venda, ele falou, não quero ir. O Fluminense passou uma temporada e meia depois, vendeu por 5 vezes o valor que estavam vendendo ele. Entendeu? Então, o Fluminense, a gente sabe que administrativamente a gente não tem grana e tal. Agora, voltando para o ato trabalhista, voltando para o refis, tendo fluxo de caixa, não tem necessidade de vender o moleque agora. Principalmente agora. Eu acho que não vai vender. O Milan pode querer, o Barcelona, não sei o que, vê com uma oferta muito gigantesca. Eu acho que não vai vender por simples motivo. Já falaram mais de 1000 vezes aqui que a política para o ano que vem é metade base e os que estão com aí uma contratação ou outra, cara. Então, acho que vai vender o melhor zagueiro que nós temos hoje. Eu também concordo. Eu acho que, assim, eu tenho quase certeza que não vai vender, a não ser que os caras venham com uma proposta 30 milhões de euros. Decente, né? Aí não tem como segurar, porque até o aí vai ter que repor a zaga com algum jogador, mas não me venham com Fabrícios e pelo amor de Deus. Diga, Tiba. Quem é o dono do passe? Aí começa, tem que saber. Não, falando, dependendo de qual for o dono do passe, acho que não, e dependendo da vontade, ele pode ser vendido sim. Espero que não. Eu não venderia. Ele é do Fluminense, acredito que maior parte. Deve ter. Hoje em dia, jogador de futebol é pizza, né? Jogador de futebol é pizza. Tem a meia calabresa, meia mussarela, meia não sei o quê. Pizza agora, não. Deixa para falar depois do programa. Olha só, tem uma pergunta aqui. Eu vou direcionar a pergunta do nosso ouvinte, Gabriel Oliveira. Ele disse que hoje o Fluminense treinou para o Clássico com Edson, Valência, Walter e Fred no time titular. E ele pergunta aqui pra gente da mesa do Panorama Tricolor se a gente não acha que esse time fica muito lento para enfrentar o Botafogo. Se bem que eu acho que ainda tem o treinamento amanhã, né? Vai ter. O nome dele é Gabriel Oliveira. Gabriel, eu acho que esse time titular é muito. O time Fluminense não é rápido, ele é lento por natureza. Quem você botar ali, a não ser que ponha o Birubiru ou o Kennedy, não vai ter velocidade. Agora, por exemplo, eu acho interessantíssimo essa escalação de Edson e Valência, com uma dupla de volantes ali na frente da zaga, e o Jean deslocado para a direita. Eu acho isso, inclusive, que se o Bruno tivesse em condições, teria que ser essa e o Valência voltando à forma como ele está, parece que está, essa seria a minha escalação ideal. O que eu não gosto é a tal do Walter e do Fred na frente. Eu acho que ali no lugar do Walter poderia entrar o Cícero. Então, acho que essa escalação seria essa com o Cícero no lugar do Walter. Agora, velocidade nesse time, só se entrar o Birubiru e o Kennedy, e não vai ser agora, aos 45 do segundo tempo, no apagar das luzes do Campeonato Brasileiro, que o Cristóvão vai optar por essa escalação de início. Né? Caldeira, me parece Renato que no treinamento era Walter ou Sobis. Então, Cícero vai ficar no banco. Pois é, qualquer um dos dois o time fica lento. Bom, o importante é que tem que vencer esse jogo. Mandar mais um beijo aqui para a queridíssima Márcia Rainha. Alô, Márcia Rainha, um beijo carinhoso de toda a equipe aqui, da galera do Panorama Tricolor e da Rádio Canal Fluminense. E também para o Nelson Deli. Alô, Nelson! Nelson merece uma estátua no Fluminense, né? O Nelson está perguntando para a gente se é verdade que noticiou na Globo que só foram vendidos 200 ingressos, Caldeira? 4 mil ingressos. 4 mil? Que ainda é pouco, né? É pouco. Eu não posso nem cobrar, porque infelizmente eu não vou poder estar no Maracanã. Tricô levou, rapaz. A única coisa que me tira no Maracanã é que é o meu grupo de samba. E, cara, esse horário de sábado pra mim é terrível, terrível. Vou tentar chegar para o segundo tempo. Você acha que chega a quanto? E 4 mil ingressos vendidos? Acho que vai mais. Quinta-feira, amanhã deve vender mais uns 4 mil. Deve 15, 20 mil. Sendo de 10 a 12 tricolores. E o restante botafoguense, aquele desespero. Você acha que chega a 3 mil botafoguenses? Acho que sim. Acho que o Botafoguense jogou a toalha. Assim, nunca foi torcida presente, não é pilha, não é uma torcida presente. Gente, vamos mandar, depois que você falar da torcida do Botafogo, que eu corto mesmo. Não gosto de falar de torcida de Botafogo, não tem como. Não fala de torcida. Não, tô falando do jogo. Não, torcida de Botafogo. Deixa ele, já é minúsculo. Vocês têm que mandar um beijo pra quem tá divulgando o programa, que é a nossa amiga Érica Matos, hein, gente? Ninguém mandou um beijo pra Érica.
Hein, ô Lúcio Barral? Ela namorou e desnamorou no Facebook em questão de 30 minutos. Que isso? Eu tô contando a vida. O cara não aguentou? Não, ela postou. O cara não aguentou 30 minutos? Ela postou um fake, velho. Que é isso, em cara? relacionamento sério. Aí meia hora depois, um monte de gente falando: que é isso, tá maluco, não sei o que. Ela foi lá ela e começou a namorar, o cara, quando viu quem era, desnamorou. Tranquilo. E um mulambo, que fique claro. Não, Lúcio Barral Mas manda um beijo pra nossa querida Um beijo. Érica Matos, publicitária, que trabalha na Rádio Flu, Canal Fluminense, está sempre ajudando a gente. Ok. Um beijo pra ela aí, Lúcio Barral, o nosso querido também Tiba. Um beijo para a Érica Matos. Renato Rantes que não vai mandar não, porque o Batman está aqui hoje. Enfim. Mas olha, manda um beijo para a Érica. A Érica merece. Vamos lá, galera. Vocês souberam que teve o dia do Fluminense? Quem que soube disso aí? Sim, já foi instaurado, não sei se na Câmara dos Vereadores do Rio, foi institucionalizado, acredito que tem uns 3 anos, ou coisa que o vale, dia 12, e é comemorado, só que a grande mídia, enfim, não vai divulgar, a gente lembra, a torcida coloca, e para mim o dia do Fluminense vão ser todos, sempre todos os dias, todos os 365 dias, além do dia de aniversário do Fluminense, que é dia 21 de junho. Mas mais um dia para comemorar o Fluminense. Beleza, dia 12, dia do Fluminense. Torcedor tricolor, dia 12, dia do Fluminense, que também coincidiu com 3 anos sem o nosso querido ídolo Ézio. O Ézio, que foi também um comentarista aqui da nossa rádio, da Rádio Flu Canal Fluminense, na Libertadores, ele fez vários jogos conosco aqui, deixou uma imensa saudade, nós temos um monte de foto com o Ézio aí, você procura aí no Facebook do Canal Fluminense, que tem as fotos dele, e deixou bastante saudade, era uma pessoa sensacional, de uma convivência maravilhosa. E também o aniversário do nosso grande ídolo, Assis, né, gente? Parabéns para ele. Que o Assis foi uma das pessoas que mais me deu alegria vestindo a camisa do Fluminense, juntamente com o Washington, e infelizmente se foi precocemente. E o aniversário do Assis, faria quantos anos o Assis? Alguém sabe, não? Quantos anos? 62, né? 62 anos, foi precocemente, muito novo, e uma pessoa que falava com todo mundo, tinha sempre tempo para parar, conversar, era sempre muito solícito, enfim. Assis, que descanse em paz. Bom, vamos dar um break comercial, porque agora a gente vai chamar o segundo time do Panorama Tricolor. Vem aí o nosso poeta, Paulo Roberto Andel, e também o Rodrigo Rods. A gente vai dar uma paradinha, um breakzinho rapidinho, ou vamos direto? Vamos dar um break rapidinho, vamos dar uma faturada aqui, que aí a gente volta com Paulo Roberto Andel e o Rodrigo Rods. Beleza, galera? Ser fluminense é entender esporte como um bom gosto. É ser leal sem ser boboca e ser limpo sem ser ingênuo. Ser fluminense é aplicar o senso estético à vida e misturar as cores de modo certo. Dosar a largura do grená, a profundidade do verde com as planuras do branco. Ser fluminense é saber pensar ao lado de sentir e emocionar-se com dignidade e discrição. É reconhecer a qualidade alheia, aprimorando-se até suplantá-la. Ser fluminense não é ser melhor, mas ser certo. Não é vencer a qualquer preço, mas vencer-se primeiro para ser vitorioso depois. E jamais perder a esperança até o minuto final. Ser fluminense é gostar de talento, honradez, equilíbrio, limpeza, poesia, trabalho, paz, construção, justiça, criatividade, coragem serena e serenidade decidida. Ser fluminense é unir caráter com decisão, sentimento com ação, razão com justiça, vontade com sonho, percepção com fé, agudeza com profundidade, alegria com ser, fazer com construir, esperar com obter. É ter os olhos limpos, sem despeito e claro como a esperança. Ser fluminense, enfim, é descobrir o melhor de cada um para reparti-lo com os demais
e saber a cada dia amanhecer melhor, feliz pelo milagre da vida, como prodígio de compreensão e trabalho para construir o mundo de todos e de cada um, mundo no qual tremulará a bandeira tricolor. Uma rádio feita de tricolores para tricolores. Vocês. Nós. Por 90 minutos. Uma caminhada que se iniciou há mais de um século e não vai parar. Somos persistentes, guerreiros, vencedores. Tá na pele, tá na alma, pra sempre. O Fluminense é a sua torcida. E a torcida é o Fluminense. E agora, você vai viver o Fluminense de forma ainda mais intensa. Sócio Futebol. Orgulho de ser tricolor. Bem-vindo ao time. Canal Fluminense. Uma rádio feita de tricolores para tricolores. Cláudio Cotti. É tudo nosso. De volta, 20 horas 32 minutos, horário de Brasília, no oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense, Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet, Tribo 12, nossa tribo é o mundo, e Oral Prime, Clínica Odontológica. Vamos para o segundo bloco agora do programa Panorama Tricolor, falando aí, parece que tem festa aí, né? A galera tricolor vai festejar agora, festa de final do ano, como é que é isso aí, Rods? Fala, Cote, tudo bom contigo? Boa noite, Rods, tudo tranquilo. Boa noite. Bom, festinha, né? Sempre bom, né? Festa da Fiel Tricolor, então, beleza. Melhor ainda. Uma das torcidas mais queridas do Fluminense, né? Um pessoal sensacional, Carlinhos é fora de série. Um abraço pro querido Carlinhos, que herdou aí a torcida da grande tia Helena, né, cara? Tia Helena que era uma figura sensacional. Vocês conheceram a tia Helena, não? Eu não tive a felicidade de conhecer por eu viver em Brasília, né? Mas o Paulo eu sei que conheceu. Tia Helena era uma pessoa maravilhosa. Mas fala da festa aí, Rod. Bom, Cote, a festa da Fiel Tricolor, né? Fazendo 39 anos. O convite é R$20, com tudo liberado. No dia 13 de dezembro, né, de 2014, obviamente, a partir de 13h. O local é lá na Francisco Bicalho, ao lado da quadra da Unidos da Tijuca, né? Acho que a maioria do pessoal conhece. E os convites, basta procurar o pessoal da própria Fiel para adquirir. E vai rolar um birico-tico lá, né? Vai rolar o quê? Churrasco, cerveja? Churrasco com bebida liberada, água, né? refrigerante, cerveja. Maravilha. Estaremos lá. Paulo Roberto Andel. O quê? Mulherada bonita. Pô, tá, aí ficou sério o negócio, hein, Paulo Roberto Andel? Boa noite, Cote. Boa noite a todos os amigos da Rádio Panorama Tricolor, canal Fluminense. Festa da Fiel, exatamente isso que vocês falaram. Queria mandar um grande abraço pro Carlinhos, para toda a turma, pro Duda, pro Gabriel, pra Lari, para toda a turma, a Isabela, querido, o pessoal todo da Fiel Tricolor, que sempre prestigiou o Panorama Tricolor, e é isso. Começa a chegar o final do ano, começam a ter as festas de torcida, a Fiel já foi a primeira a anunciar, e a gente só manda os parabéns para eles aí, porque você imagine uma torcida que vai fazer 39 anos sem qualquer tipo de ocorrência policial nos estádios, fora deles, enfim, é algo que deve ser muito admirado num cenário que as pessoas criticam muito o movimento das torcidas organizadas e que particularmente eu sempre defendi, assim como você. Bom, fugindo um pouquinho só do assunto da Fiel, Ocote, né, mandar um grande beijo, já que vocês estavam em beijos aqui antes da nossa chegada, mandar um grande beijo para do nosso grande reforço, nosso reforçaço a partir da semana que vem, a querida Natália Fortins, que vai estar aqui na rádio. Mentira. Comentando com a gente. A Natália? A Natália que entende muito de futebol, conhece muita coisa. Enfim, é uma comentarista estonteante. Vocês vão ver aí à medida que ela estrear na rádio
Panorama Tricolor, canal Fluminense. Maravilha, bem-vinda aí a Natália, pô, um reforço de peso, hein? Bacana. E o público feminino se identifica com as meninas que participam aqui da rádio. Diga aí, Rod. Olha, Cote, eu tive felicidade de participar do programa especial que a gente gravou com a Natália, né, se eu não me engano, no começo do ano passado. Eu tô testemunhando aqui toda a sua felicidade. Não, que isso, eu sou um homem casado, não me complica, Paulo. Olha, rapaz, o cara não vai entrar em casa hoje. É que você vê, Caldeira que diz. você vê a figura da Natália, realmente, ela é magrinha, lourinha, pequenininha, aí o pessoal acha que, assim, né, não dá muito pra ela, mas ela é forte, é firme, tem muita história, é tricolor até o âmago, assim. Estou adicionando ela aqui no Facebook. Tá ouvindo? Ô, Natália, estou te adicionando aqui no Facebook, tá, Natália? E antes que eu esqueça que eu perca aqui o momento jabá, mandar um abraçaço, né, pro nosso querido Léo Prata, do Full Hot. Olha aí, Léo Prata, sempre em fase esplendorosa nas redes sociais, né? Mandar um abração aí pro Léo Prata, sempre na sua campanha aí, com o seu jornal Full Hot, sempre prestigiando o Panorama. Sempre prestigiando o Panorama Tricolor. Legal. Bom, o Paulo Roberto Andel sabe que eu sou fã desse cara aqui. Esse cara sabe tudo. Peraí, só um minutinho aqui, porque travou o negócio aqui. Pronto. Paulo Roberto Andel, eu sou fã de você, seu fã, suas publicações são sensacionais, sempre defendendo o Fluminense. E nós temos um assunto aí, rapaz, que durante a semana estourou a bomba, né? Estourou a bomba lá da Flamenguesa. Enfim, pessoal ainda na mídia dizendo que o Fluminense e o Flamengo têm a ver com essa história. Colocaram mais uma vez o nome do Fluminense nesse imbróglio todo aí. E vamos começar falando sobre esse assunto, Paulo Roberto Andel, porque a gente tem muito o que falar, hein? Olha, Cote, sem sombra de dúvida, quem acompanha o canal Fluminense Panorama Tricolor sabe que nesses meses todos o nosso trabalho basicamente foi de descrever através de texto os procedimentos elementares de cálculo, né? Procedimentos aritméticos que demonstram que o Fluminense não tinha qualquer relação direta com essa situação da Portuguesa, que aliás é uma situação estranhíssima do começo ao fim. Esse cara é incrível, né? Essa semana o Ministério Público descobriu, né? Declarou publicamente que o jogador Everton na Portuguesa foi fruto de algum suborno, de algum tipo de acerto. Ora, a gente fala isso desde dezembro, isso é uma evidência, isso é uma coisa óbvia. Nem adianta falar muito aqui das questões, eu acho que os companheiros da mesa podem repartir comigo, e você também, Cote, que está muito inteirado desse assunto. A questão do Everton já é um negócio tão óbvio, tão aviltante, que fica até difícil de discutir. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, e isso eu traria aqui para o nosso cenário, é uma pergunta que nós já lançamos, nós já escrevemos, nós já debatemos, e não tem ninguém na grande mídia esportiva que responda a isso. O senhor André Santos, nacionalmente, foi noticiado, né, nos grandes veículos, de que não poderia atuar no sábado na partida contra o Cruzeiro. Partida essa da véspera do jogo da Portuguesa, e que provavelmente desencadeou toda essa situação. Cerca de 2 horas e meia antes do começo da partida, Flamengo e Cruzeiro, o Diário Lancinete publica uma matéria onde o André Santos deseja boa sorte aos companheiros, porque ele não vai atuar, mas que ele ficaria de fora torcendo por uma vitória de seu time. Pois bem, 2 horas e meia depois, esse rapaz está em campo, jogando, né? E o mais incrível, eu pesquisei 11 noticiários da partida Flamengo e Cruzeiro, entre os maiores veículos de comunicação do Sudeste. Nesses 11 noticiários, acreditem vocês, o nome do André Santos não é mencionado nas resenhas. Ele só aparece na ficha técnica. Então eu pergunto, houve um apagão? Porque se eu sou jornalista de qualquer um desses veículos, a primeira coisa que me chamaria a atenção foi, ora, esse cara estava suspenso, o meu jornal declarou hoje, houve uma publicação no meu jornal que ele não vai jogar, o que ele está fazendo em campo? Ninguém questionou esse assunto. E essa informação, Cote, era decisiva para o desfecho do campeonato. Porque se os demais clubes soubessem o que aconteceu no sábado à noite, o paradigma, a performance dos times que lutavam contra o rebaixamento no domingo seria outra. Essa informação foi omitida criminosamente. Porque eu repito, reitero aqui, e caso alguém venha discutir, como geralmente alguns torcedores da Gávea costumam indagar essa situação, eu tenho 25 anos de profissão de estatístico. Eu quero que alguém me prove matematicamente, probabilisticamente, que é possível
isso ter passado à margem de todos esses veículos que cobriam essa partida. O que pra mim deixa uma coisa muito clara. Houve uma operação abafa. O que foi feito lá da Flamenguesa no domingo, se o Everton concentrou, se não concentrou, quem recebeu o dinheiro ou não, é uma coisa. A outra coisa, que eu acho que é fundamental nessa história, e há um silêncio profundo, um dos nossos sócios, Zé Augusto Catalano, foi inclusive defenestrado ontem por um jornalista da grande mídia, e de quem ele tem contato no Facebook, simplesmente por indagar o fato de por que a grande mídia não foi atrás dessa informação. Para eles isso soa como um crime. Era uma situação óbvia, aviltante, não houve qualquer referência a isso. Podem procurar, ouvintes do Panorama Tricolor, canal Fluminense, podem procurar no Google todas as publicações de resenhas da partida Flamengo-Cruzeiro. Não existe menção ao nome do André Santos. Isso não foi por acaso, isso não foi acidente, isso não é coincidência. Isso foi planejado. Agora, eu não posso provar o planejamento porque eu não faço parte do crime. O que me cabe é apenas verificar as 11 resenhas e o jogador mais falante do time, que estava como é que se diz? Ele estava numa situação de evidência nacional, porque tinha acabado de ser expulso numa decisão de título, né? É um jogador falante, um jogador que costumava atender muitos repórteres. Ele foi completamente ignorado, houve um silêncio em relação à posição dele. Isso pra mim, Cote, é muito estranho. Você, como um jornalista decano, pode acrescentar muito bem à nossa mesa a tua opinião a respeito disso. É de se estranhar, né? No mínimo. É de se estranhar. Eu estava conversando em off aqui antes do programa. Eu perguntei para vocês quantos jogos tiveram na última rodada. Aí o Rod me falou, todos, com exceção do jogo do Flamengo. Flamengo que foi no dia anterior, no sábado. Flamengo e Cruzeiro, se eu não me engano, né? Flamengo e Cruzeiro. Todos. Aí a equipe de jornalismo você tem um pay-per-view que transmitiu todos os jogos. Não transmitiu só um, nem dois, transmitiram todos os jogos. Porque os jogos que não tiveram importância foi o jogo de sábado, né? Porque não fedia nem cheirava, não resolvia nada. Só que acabou fedendo muito, pois né? Porque passou a ser um jogo decisivo do campeonato, né? Mas o que estranhou, Paulo, foi exatamente o que você falou. Eu zapeando todos os canais, procurando, eu não vi um narrador, eu não vi um comentarista, eu não ouvi um repórter tocar no assunto de: olha, ontem teve um problema, o Flamengo pode perder um certo número de pontos porque escalou um jogador irregular. E o Fluminense hoje, se vencer o seu jogo, pode se classificar sim. Por que aconteceu isso? Eu só posso acreditar no seguinte: bom, gente, vamos deixar isso quieto, porque se o Fluminense não vencer, tudo vai terminar como está. Porque ninguém vai ter interesse nisso, entendeu? Mas o que aconteceu? O Fluminense conseguiu vencer o seu jogo, ninguém esperava que o Fluminense fosse vencer o Bahia, lá na Bahia. Enfim, venceu o jogo, conseguiu no campo, o número de pontos necessário para permanecer na primeira divisão. E depois disso tudo, a maior coincidência de todos os tempos foi a Portuguesa ter escalado um jogador também irregular, que também, vamos fazer um papel aqui, o Paulo Roberto Andel, de advogado da Portuguesa. A Portuguesa foi sacrificada porque, se tivessem noticiado isso, ela não teria colocado esse jogador também em campo. Não, sem dúvida. Se a Portuguesa fosse... Teria um pouco mais de atenção para escalar. Se os dirigentes pilantras da Portuguesa fossem as melhores pessoas do mundo, sabedores dessa informação, muito provavelmente o Everton não teria tido a sua confirmação através da súmula. Não teria sido relacionado para o jogo. Ou seja, a informação suprimida depois da partida de sábado Flamengo e Cruzeiro, ela adulterou as probabilidades do time do campeonato. Houve um vício, né? Houve um vício de probabilidade no campeonato decorrente dessa situação. Marcos Vinícius Caldeira. Cara, assim, é uma situação absurda, essa situação toda. A primeira coisa é lamentar, assim, o papel, mais uma vez, nefasto da imprensa esportiva brasileira. Primeiro, por tudo que o Paulo Andel já falou, cara, assim, qualquer jornal sério, jornalista sério, investigativo, ia estar louco para saber o que aconteceu, né? Enfim, os caras nem noticiaram a coisa do André Santos. Cara, isso já foi a primeira questão. Mas o pior de tudo foi depois, cara, na terça-feira, e aí, cara, eu vou dar um testemunho aqui. Na terça-feira teve uma reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense. O Fluminense estava rebaixado.
O Fluminense estava rebaixado. Fomos para a reunião. Isso na terça-feira. Terça-feira após final de semana. Falou terça-feira, deu a entender que foi nessa terça-feira agora. Terça-feira. Após a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2013. Terça-feira, após o final de semana da última rodada, que o Fluminense estava rebaixado. Clima de velório total. Alguns tinham uns 10 ou 12 fora do conselho protestando. Enfim, protestando da maneira que poderia protestar, né? Porque não pode abalar o mundo. Enfim, clima total de velório. Assim, já prepararam, caminhando para ver o que ia fazer. Era um conselho de posse, se eu não me engano, do conselho. E assim, meio que vamos tocar o barco, estamos na segundona e vamos ver o que acontece. E aí, no meio da noite dessa terça-feira, surge a notícia via Globoesporte.com de que havia essa situação, tá? Então, cara, assim, a probabilidade do Fluminense estar envolvido diretamente nessa questão tende a 0. É óbvio, não vou meter minha mão no fogo por ninguém. E peço que apoie essa diretoria, continuo apoiando algumas coisas, criticando outras, mas sou um cara que apoia nessa diretoria, não vou botar a minha mão no Fluminense. Cara, mas a probabilidade do Fluminense ter se metido nisso tende a 0. E aí vamos lá, vamos resgatar os fatos aqui. O Flamengo escala irregularmente sábado. Tá? Por que escalou? Cara, eu não tenho dúvidas, assim, e é claro, é uma construção do que eu penso. Não tenho dúvida, erraram. O vice-jurídico do Flamengo não é da área. É um cara que vem do Tribunal de Contas do Estado. Cara, o cara que é da Procuradoria-Geral do Estado, não é da área. Errou, fez uma avaliação errada em relação a questão da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, entendeu que podia escalar, não sei por que motivo também escalar o André Santos, o Flamengo não precisava de mais nada, talvez para botar ele na vitrine para passar, mas, cara, errou, feio, escalou o jogador e, cara, para mim, depois disso, tudo é o que aconteceu. Lambança feita, tiveram que correr atrás de como reverter isso aí, porque imagina o Flamengo rebaixado por conta de um erro do jurídico. E, cara, está tão claro que o próprio Michel Acef Filho declarou várias vezes, teve aquele vazamento de e-mail, cara, eles ficaram vendidos nessa história. Se o Michel Acef Filho e pai fossem consultados por algum motivo, cara, não teriam colocado o André Santos, porque os caras são feras, diferente do vice-jurídico do Flamengo, que não entende nada, lufa de justiça desportiva. E aí, cara, aí depois vem aí o pior de tudo é que, cara, você tem uma situação que na tabela, cara, é lógico, matemático, binário, cara, você olha a tabela, você tem lá, o primeiro rebaixado é a Portuguesa, o primeiro fora da zona de rebaixamento não é o Fluminense, é o Flamengo. E as baterias são todas voltadas para o Fluminense de uma forma assim, raivosa, como se fosse a grande verdade universal, que o Fluminense foi o maior beneficiado por essa situação toda. O Fluminense não foi o maior beneficiado dessa situação toda. O PTC no seu deu até uma entrevista e falou o básico. Cara, quem salvou o Fluminense do rebaixamento foi o Flamengo. Quem salvou foi o Flamengo, com a sua lambança que foi feita no sábado. Entendeu? Quem salvou foi o Fluminense, foi salvo pelo Flamengo. E o Flamengo foi salvo do rebaixamento pela Portuguesa, cara. Mas isso parece óbvio, assim, não tem o que. Mas não é óbvio para Juca Kfouri, não é óbvio para Antero Greco, não é óbvio para André Rizek, para Renato Maurício Prado, para Mauro César Pereira, para Milton Neves, Flávio Prado, Gustavo Vilano e tantos outros que, por uma operação simplesmente isso, de abafa mesmo, tiraram o Flamengo dessa história, tiraram o Flamengo desse processo e acusaram o Fluminense. E mais, falaram um monte de besteira em relação à justiça esportiva, questionaram o STJD, fizeram uma série de ilações, de conjecturas, e defenderam a Portuguesa como coitadinha. E, cara, eu vou te dizer uma coisa assim, só para terminar, para deixar os amigos falarem. Não sei o que vai dar isso tudo. Acho que não vai dar em nada, porque o maior envolvido nessa história está lá na Gávea, eu não tenho dúvida disso, então isso vai ser um abafo até o fim da vida. Então isso daí para mim não vai dar em nada. Agora, sinceramente, o que aconteceu ontem, para mim já valeu. Para mim já valeu, porque desmascarou, é o texto que eu fiz ontem no Panorama. A casa caiu para a imprensa esportiva brasileira. Porque, cara, eles podem fazer o que quiser, eles podem falar o que quiser agora, que, cara, tudo aquilo que eles falaram, ventilaram, fizeram ilações e acusaram, caiu por terra, porque para eles foi uma virada, o STJD estava errado, o STJD
também é culpado. A Portuguesa era coitadinha e o Fluminense foi o grande beneficiário disso. Então, cara, foi provado que não é nada disso, que a Portuguesa se corrompeu, que a gente já falava aqui no Panorama na época. A gente organizou um ato no Fluminense, defesa do Fluminense, de abraço ao Fluminense aqui do Panorama, e com uma galera envolvida aí, um monte de gente. Tem falações nossas na Feira do Fluminense que a gente já falava há um ano atrás. Houve corrupção no lado da Portuguesa. E a gente, inclusive, eu me lembro, nós falamos na porta do Fluminense. A gente está junto com a torcida da Portuguesa e quer que a torcida portuguesa apoie, corra atrás de obter informação, porque houve coisa lá dentro. Só quem não fez esse tipo de debate, teve essa postura, foi a imprensa, a grande mídia, a imprensa esportiva brasileira. Agora, para mim, eu já estou de alma lavada pelo que aconteceu ontem. Espero que vá mais a fundo para descobrir o corruptor. Há muitos tricolores ontem mesmo, caraca, será que o Fluminense está envolvido? Assim, cara, de novo, não põe a minha mão no fogo por ninguém. Agora, para mim, é que nem limite matemática, tende a 0. Porque se estava envolvido, é muita burrice fazer uma compra dessa, tendo que outros resultados, não só a Portuguesa, e outra coisa, o que acontece? Comprou o Flamengo? O Fluminense foi lá e comprou o Flamengo? Porque, cara, o Flamengo é que escalou o jogador errado. Então, cara, é muita loucura, assim, pra mim é muito Game of Thrones, é muita cocaína na veia, imaginar qualquer outra situação de que o Flamengo errou e teve que correr atrás para corrigir esse erro de alguma forma ou de outra. Gente, vamos falar de maneira simples e direta, vou passar rapidinho a palavra pro pessoal aqui. Se o Fluminense fosse corruptor dessa história, seria o maior caso de incompetência corruptiva de todos os tempos, né? Porque o Fluminense podia ter comprado o Vitória quando perdeu de 3-2 no Maracanã com um jogador a mais em campo, esperou para poder ter comprado a Ponte Preta, tomou gols 38 no segundo tempo, foi esperar para fazer a compra na última rodada. Por que não antecipou? Isso é ridículo, gente. Por favor, não somos idiotas. Os torcedores, as pessoas que compram o futebol brasileiro, não são idiotas. O que aconteceu no sábado à noite foi a maior safadeza da história da imprensa esportiva desse país. A omissão, a supressão dessa informação do André Santos ultrapassa todas as barreiras do razoável. Paulo, só uma coisa. Ô, Paulo, se o Fluminense fosse corruptor dessa história, isso já estava desvendado, o Fluminense já tinha pago, já estava ali rebaixado, gente preso. Essa é a história. O Fluminense, nego procura, por ódio que foi criado o Fluminense, por outras mentiras da imprensa no passado, que o Fluminense virou tapetão, foi beneficiado, quando não foi, quer dizer, foi beneficiado, mas não foi ele que engendrou mudanças de tapetão, como foi Corinthians e Atlético Paranaense em 96, como foi Botafogo e Gama depois no segundo. E, cara, não tenha dúvida, se o Fluminense fosse corruptor, isso já teria sido esclarecido, o Fluminense já estava pagando na Série D, os dirigentes presos e o caramba 4. Mas como não foi, como é o outro que está envolvido, cara, tá essa operação abafa, ninguém investiga, ninguém faz nada. Caldeira, a coisa é bem simples. A grande jogada, a jogada de Messi foi essa: tentar se aproveitar de uma imagem injusta do Fluminense e achar que depois disso ia ficar tudo bem, todo mundo ia engolir. O problema é o seguinte: apesar do Fluminense não ter feito a sua defesa, nós do Panorama e uma boa parte da torcida, outros blogs, nós pegamos a luta, peitamos. E a gente passou meses sofrendo ao lado da torcida, que foi apedrejada, que foi alvejada na rua, porque as ofensas não foram só verbais, né? As ofensas chegaram, às vezes, de fato, em alguns momentos. E acontece o seguinte: hoje em dia, para vocês verem como é que são as coisas, vários desses jornalistas, incluindo o Milton Neves, que, se não me engano, foi ontem ou hoje, pelo Twitter dele, já está falando, o Fluminense não tinha como ter feito nada. E o Fla? Então, vários outros em seus programas, em seus microblogs, estão já isentando o Fluminense, pedindo uma investigação mais forte e colocando o Flamengo na roda. Porque no ano passado, as únicas pessoas que falavam, que colocavam o Flamengo na roda, éramos nós, torcedores do Fluminense. Ninguém mais ousava falar do Flamengo ou lembrar que o Flamengo ficou abaixo do Fluminense nessa questão que a gente falou, que foi o Flamengo que nos salvou e a Portuguesa salvou o Flamengo. E também sobre a torcida da Portuguesa, Caldeira, que você lembrou bem, hoje eu conversei com muitos, tenho um contato com o blogueiro da Portuguesa no Globo Esporte, já foi meu parceiro em outro blog. Não existe, pelo menos pela maioria, que na época eles odiavam o Fluminense, odiavam o STJD, queria que tudo explodisse. Mas tudo bem, ódio cego, a gente até entende pela situação. Agora, hoje, eles já sabem que tudo nasceu dentro da Portuguesa e que o corruptor, muito pouco provável, como você disse, tende a 0, é o Fluminense. Então, assim, eles estão cobrando, ainda mais com o rebaixamento para a Série C, né, que eles sabem que isso é um
grandíssimo passo para o fim do time, né? Seria um infeliz fim da Portuguesa, ou né, ser quase nada. Os próprios torcedores da Portuguesa estão correndo atrás disso. Eles sabem que não foi o Fluminense. Então, assim, se vai dar alguma coisa, eu concordo que, infelizmente, realmente é muito difícil, ainda mais se for o que a gente está pensando. Aparecer beira o impossível. Agora, a gente ficando com a imagem limpa, lavando nossa alma e esfregando, porque a palavra é essa, é esfregar na cara do Brasil inteiro que o Fluminense não tem nada a ver com isso, já é uma vitória gigantesca. Agora a opinião do Paulo Tiba. Paulo Tiba, em relação a essa flamenguesa toda aí, depois a gente vai falar qual foi o posicionamento do Fluminense. A gente tem que ser bem rápido, porque já são 20 horas e 56 minutos. Não, tranquilo, acho que sim. A maioria do que deveria ser dito já foi dito aí brilhantemente pelo pessoal da mesa, mas só para reforçar, acho que o que eu lamento nisso é que, apesar da imprensa timidamente já está começando a mudar a opinião dela, no, digamos assim, imaginário popular, o Fluminense ainda continua sendo o grande vilão. Assim, no meio que eu convivo, que eu tenho torcedores de outros times, apesar de tudo, ainda tem gente que acha que foi o Fluminense que comprou a Portuguesa para escapar do rebaixamento. Então, assim, acho que tem que ser feito um trabalho aí de imagem muito bom para tentar reverter isso. E quanto ao fato em si, eu acho que se eles descobrirem que não é o Fluminense o envolvido, eu também acredito que não vai dar em nada, não. Vai ficar por isso mesmo. Mas vamos ver, né? Vamos aguardar. Tá aí, Paulo Tiba emitindo a sua opinião. O Paulo Roberto Andel, o Fluminense demorou a se pronunciar, né? Eu digo demorou porque o Peter, se eu não me engano, estava viajando, voltando dos Estados Unidos para o Brasil, e o presidente do Flamengo falou que quer ajudar aí o Tribunal de Justiça e tudo mais, parará, mas parece que o Fluminense teve uma posição mais firme ainda, né? Parece que o nosso pequeno príncipe, o Mário Bittencourt, tomou uma posição mais concreta, não é isso, Paulo Andel? Exatamente, né? Mário Bittencourt vai interpelar o STJD no sentido de que se faça a investigação e se comprove toda essa situação. Aliás, nesse aspecto, mais um gol de placa dele, porque é tudo que a torcida do Fluminense espera. Uma grande parte da torcida ficou até justamente insatisfeita, porque o Fluminense demorava a dar respostas institucionais. É uma opinião particular minha, eu que apoiei o início dessa gestão, tenho críticas a ela, mas, enfim, reconheço as qualidades e acho que também tem vários defeitos. Mas uma coisa que incomodou muito aos tricolores foi justamente isso. Faltava um posicionamento oficial do clube, que eu acho que poderia ter sido feito de maneiras muito simples. Um mísero vídeo feito em 2 ou 3 minutos, colocado na página do Fluminense no Facebook, com mais de 1 milhão de seguidores, seria o suficiente para espalhar isso para o mundo. Porém, antes tarde do que nunca. O Fluminense começa a dar as respostas. Eu acho que para o corruptor dessa situação, eu sigo a relatoria do Caldeira. Acho que não vai dar em nada, mas de qualquer maneira é uma grande vitória da torcida do Fluminense, caso fique provado que todo mundo já sabe, que a gente não tem envolvimento com esse tipo de situação e que isso não vai ficar impune, como ficaram tricampeonato em 2 anos, papeletas amarelas, Copa União na marra, gol que a bola entra durante 1 metro, todo mundo finge que ri, roubado é mais gostoso e outras coisas desse sentido. Ficou claro que conosco a situação é diferente e eu espero sinceramente, agora sim, à medida que os esclarecimentos se façam cada vez mais abrangentes, que o Fluminense tome, acho que já devia ter até tomado antes, inclusive as providências de natureza jurídica, porque o que esses caras fizeram nos meios de comunicação não foi direito à liberdade de imprensa, eles praticaram crimes e deveriam ter sido processados por isso. Tá aí, Marcos Vinícius Caldeira. Cara, eu acho que foi uma atitude corretíssima do Fluminense, inteligente, mostrando que não é esse blá blá blá. Ontem eu vi a entrevista do cara de fuinha, presidente do Flamengo, que tem o cara de fuinha lá, o bandeira de sei lá o quê, que o cara tem a petulância de falar que matematicamente e fisicamente é impossível o Flamengo ter feito essa opção. Primeiro é o seguinte, que a torcida do Flamengo e os mulambos em geral não sabem fazer conta, já sabe, porque matematicamente é provado que ele tinha que fazer essa corrupção para poder escapar do rebaixamento. E segundo, fisicamente, eu não sei nem o que ele quis dizer com isso fisicamente, porque, cara, esse daí ele não deve saber o que é física, essa coisa toda. Então, cara, começar por aí. Então foi uma atitude extremamente
louvável. A gente quer apuração, mostrando que o Fluminense quer apuração, que de fato não tem nada com isso, e saiu desse blá blá blá, dessa retórica, desse discurso vazio de que eu não tenho nada a ver, e foi para uma ação concreta de, cara, pedir apuração e pedir para o STJD que se apure a fundo essa questão. E só mais uma coisa, assim, a imprensa continua com as suas artimanhas, com a sua operação abafa. Ontem eu vi algumas pérolas. Uma foi do argentino rubro-negro Boechat, que insiste em botar o STJD. Ontem ele teve a petulância de acusar, eu acho que o STJD devia tomar providência, de acusar o STJD de estar envolvido no esquema. Ou seja, tudo foi combinado e o STJD puniu porque também estava envolvido e já estava, enfim. Ou seja, uma acusação gravíssima que eu acho que deveria ser apurado. A outra foi do nosso grande Zandonaide, né, o Renato Maurício Prado, que na maior disfarçatez no Central Fox... Por que Zandonaide? Cara, o Eurico Miranda voltou para ser presidente do Vasco, poderia explicar essa história melhor sobre o Zandonaide. Eu quero saber, eu não sei. Olha, eu acho que ser um homem feminino... Mas o que ele falou? Não, aí ontem o José Ilan... Não, o Zandonaide então, falou ontem no Central Fox, né, que comanda o programa, houve o noticiário correto, Flamengo e Fluminense são os maiores suspeitos, tarará, blá, blá, blá. Cara, aí o Renato Manspá, que há um ano atrás falava que era um absurdo, STJD, fala, cara, essa história tá muito estranha, eu não... Cara, ou seja, é mais uma das coisas. E para completar o quase morto e moribundo e torcedor do time quase rebaixado, Márcio Guedes, tem a cara de pau no noticiário da TV Brasil, que é um noticiário isento. Assim, acho que é um dos poucos noticiários que dá para se ver hoje no Brasil. É o da TV Brasil, da TV Pública Brasileira, falando, cara, aconteceu isso, o Flamengo é o principal suspeito, mas o Fluminense também... E isso foi notícia. Quando corta a notícia e veio pro comentário, ele afirma categoricamente que o Fluminense é o principal suspeito. Ou seja, cara, assim, eu não sei o que esses caras estão pensando da vida, se pensa que todo mundo é burro, enfim, que a torcida do Flamengo é burra, a gente sabe. Agora, cara, na boa, é querer enganar muito, querer fazer um conto de fada, um conto da carochinha muito grande. Então, cara, eu tô de alma lavada por ontem, por já terem denunciado que houve corrupção, ou seja, que todos esses caras todos da imprensa falavam um ano atrás, foi tudo por água abaixo, então eu já estou de alma lavada por isso. Vou ficar mais de alma lavada ainda se essa investigação for a fundo, que eu não tenho certeza que essa investigação vai respingar lá na Gávea. Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito disso? Eu queria mandar um recado para os fãs do argentino rubro-negro, como bem disse Caldeira, Ricardo Boechat. Para aqueles que consideram Ricardo Boechat o ético cavaleiro da moralidade, dos bons costumes, não custa lembrar que há cerca de 10 anos ele foi demitido do sistema Plim Plim de televisão, porque em sua coluna jornalística, que era a mais lida do país naquele momento, ele acertava uma matéria a respeito de Daniel Dantas conversando com Nelson Tanuri, que era o dono do Jornal do Brasil. Isso ocasionou a demissão imediata dele. Quer dizer, a ética e moral do senhor Ricardo Boechat são, no mínimo, muito voláteis, né? Questionáveis, eu diria. Bastante. Quanto ao outro rapaz que Caldeira falou, é um tremendo não significa. Tia velha do inferno, vai arder no inferno. Que é isso? Vai, quando for pro inferno, vai lá e faça sucursal da Flaguei, suas andonades do inferno. Meu Deus. Então tá. Tá aí, acho que a gente colocou a nossa opinião aí de uma maneira clara, muito satisfeito, inclusive, com o posicionamento do Fluminense, através do Mário Bittencourt. Rods. Eu acho que vale assim, a gente está fechando aqui o tempo da rádio, mas é bom lembrar, o Caldeira tem detalhe melhor sobre essa história, mas o Fluminense entrou com um pedido no STJD, não foi, Caldeira? Então, isso que a gente falou, ele está pedindo, eu não sei como é que isso é formal, como é que é isso em termos jurídico, qual é o coisa, mas está fazendo um pedido formal ao STJD que se apure esse caso. Ou seja, cara, chega de blá blá blá, chega de ninguém falando que não tem nada a ver, vamos botar lá, vamos ver quem tem garrafa vazia para vender, vamos botar isso para jogo, vamos ver e vamos apurar. Esse é o posicionamento do Fluminense hoje. De forma que não prescreva o caso, né, e não fique por isso mesmo, né? Agora, só o seguinte, esse caso tem muito mais a ver com a esfera, assim, eu não posso nem falar isso porque eu não sou da área, né? Mas me parece ter muito mais a ver com a esfera criminal do que com a esfera esportiva, né? Agora, é uma tentativa do Fluminense de, cara, vamos apurar isso, já que tá esse rame-rame, Ministério Público também. Esse cara também é um ano que tá apurando isso, hora vem, hora não vem, cara, tudo bem, uma investigação difícil, não é fácil se comprovar. Enfim, cara, mas pô, também vão ficar quanto tempo nisso? O Fluminense tem que se defender, até porque o nome dele está sendo envolvido, né? Pois é, mas a minha investigação, que eu tinha dado no começo do nosso bloco, sobre os 11 sites, eu levei cerca de 20 minutos para fazer.
Então, eu acho que o próprio Ministério Público ou as instituições jurídicas responsáveis por essa natureza verifique o crime de informação que aconteceu no Brasil em 7 de dezembro de 2013. A realidade sobre o caso André Santos foi cabal e suprimida. Ela deteriorou, ela deturpou as condições reais do campeonato no dia seguinte. Ô Paulo, é uma coisa que eu já repeti algumas vezes. Pessoas como Juca Kfouri, que tem muitas amizades, tem um grande conhecimento, está aí há décadas. Se ele quisesse ter resolvido isso com 2 telefonemas, ele tinha resolvido isso um ano atrás. Não resolveu, Rosa, por uma razão muito simples. O resultado que ele pretendia alcançar não era o esperado. O resultado que ele ia ter não era o que ele queria. Por isso que ele não se mexeu. Bom, 21h06. Está chegando no fim mais um programa Panorama Tricolor aqui na Rádio Flu, no oferecimento da Flu Boutique, a loja oficial do Fluminense, Aplicanet, transmissão de áudio e vídeo para a internet, Tribo 12, Nossa Tribo é o Mundo, e Oral Prime, Clínica Odontológica. Agora, rapidamente, seu boa noite, Rods. Cote, queria mandar uma boa noite para toda a torcida tricolor, que mais uma vez teve que ver esse pesadelo voltando à tona, né? Claro, a gente sabe que talvez, né, se a Portuguesa não tivesse caído para a Série C com 5 rodadas de antecedência, esse assunto não viesse à tona mais uma vez. Mas aí vem o meu abraço, meu beijo, e que a torcida tricolor continue forte e passe por mais essa. Beleza. Renato Ram, boa noite, Renato Ram. Boa noite a todos, e conclamando a torcida a comparecer sábado ao Maracanã para empurrar o Fluminense para o G4. 19h30, Maracanã, sábado, dia do clássico vovô. Não é isso, Tiba? Estará presente, Tiba? Correto. Acho que sim, eu só estou dependendo de uma questão financeira. De saúde, não, questão de saúde. Questão de saúde, sim. Mas enfim, não vou me aprofundar nisso, mas acho que 99% de chance de estar lá presente. Enfim, eu também pedi para a torcida do Fluminense comparecer, porque apesar das dificuldades, o Fluminense tem chance sim de chegar ao G4 e isso é importante para a gente. Boa noite. Legal. A todos os torcedores aí. O nosso querido mestre cervejeiro, Lúcio Bairral. Boa noite, Lúcio. Vai mandar beijo pra quem hoje? Boa noite pra Vivian. O amor da minha vida. Mudou? Semana passada não era Vivian, sempre foi Vivian. Não tô entendendo isso. Não tô entendendo. Olha só, eu tenho alguns. Não, eu tenho alguns amores da minha vida, além de minha família, o Fluminense, a cerveja, o samba e a Vivian. Tá tudo certo, tá tudo em casa. Vou anotar o nome dela aqui, ó. Em casa. Vivian. Semana que vem a gente anota. Pode anotar que é ela mesmo. Não tem dúvida. E vamos ganhar do Botafogo. Temos que ir pra dentro, falar igual o Oswaldinho, calça enfiada, na época que era que era treinador do Botafogo. Vamos pra cima dos putos, aquele vídeo que vazou no vestiário dele. Tem criança. Vamos pra cima dos putos. Tem criança, mulheres ouvindo. Eles foram tanto pra cima que tomaram 4-1. Dona Ondina tá ouvindo, a Dona Ondina, a vovó Ondina tá ouvindo. Mas em Portugal, puto é criança, pô. Não, mas olha aqui, vamos passar pro seu Limão. Quero ouvir um boa noite do seu Limão. Por favor, seu Limão. Boa noite, seu Limão. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. E desejando uma vitória aí no sábado. Maravilha, o tom dele melhorou tanto, né? Semana passada. O Caldeira não vai ao jogo, mas nós vamos levar o seu Limão ao Maracanã. Caldeira, seu boa noite, Caldeira. Boa noite aqui ao... Não vai trocar o nome da esposa, hein? Que o Bairral viu todo cada semana, manda beijo pra um. Impossível tocar. Então vai lá. Primeiro só dar aqui um alô pro Alexandre Belanga, que mais uma vez está nos escutando, um grande tricolorzaço aí, que nos contribui muito aí com um monte de estatística, de informações. Ao Farias, mais uma vez, que nos assiste aqui. E ao Fabiano Artires, que também é um grande tricolor que está assistindo. E tem um palhaço aqui que nos copiou aqui, Panorama Hamburguês, falando um monte de besteira aqui, mas o Panorama Hamburguês não sabe nem escrever. Eu estou vendo um monte de porra escrito errado aqui no Twitter. Vai aprender a escrever para poder fazer alguma coisa parecida com o que a gente faz. Mandar um beijo pro meu amor, Mariana. Vou tocar saldo, mas aí você vai sair correndo do Tijuca para pegar o segundo tempo e ver os 3 gols do Fluminense, que para mim vai ser 4-0 Fluminense contra o Botafogo. Beleza, você já falou para Mariana que hoje você não volta para casa, né? Hoje você vai participar com a gente da pizzaria ali, vamos tomar uma pizza, vamos lá, não tem problema, né? Paulo Roberto Andel, o nosso mestre tricolor. Mais uma vez, uma satisfação enorme estar aqui com os amigos trabalhando. O Caldeiro, o cara conseguiu ser analfabeto no Twitter, é isso? Cara, pois é. 140 caracteres, o cara conseguiu errar, impressionante. Olha só, é Mengão.
Faz as contas da tabuada aí também, pra ver se Raça, for amor e Flamengo. paixão. Pois é. Raça, amor e paixão. É, uma vez analfabeto, sempre analfabeto. Bom, O cara tem 1 milhão de 0 seguidores. tá bem, tá em grande fase, tá bem ele. Mandar um abraço, um beijo pra todo mundo que segue a gente. Enfim, semana que vem. Avisando o seguinte, Cota, semana que vem, excepcionalmente, a rádio será na quarta. Por causa do por jogo. ocasião de Fluminense e Chapecoense, quinta-feira no Maracanã. Então, excepcionalmente. Tá confirmado quinta-feira o jogo, porque na na tabela tá quarto o jogo, né? À noite. Ih, rapaz, já mudou de novo? Não sei, não. Cara, é quinta-feira. É quinta-feira. Era que era anunciado na quinta-feira. Eu vi na tabela quinta-feira. Quinta-feira, então quarta-feira, programa Panorama Tricolor. Pois é, CBF não quebra a nossa firma. Um grande beijo, um grande abraço pra todo mundo que nos segue. Segunda-feira tem Papo de Arquivo ao vivo na Canal Fluminense. E Isso. gravação do programa Panorama Tricolor número 125. Olha aí que força, hein? Maravilha. Então vocês poderiam dar uma passada lá, porque acaba cedo aqui, e fazer o finalzinho lá do Papo de Arquiba com a gente. Ué, pô. de repente pode ser. Vamos combinar nessa? isso aí. Vamos dentro. Tem que ver a turma da colheira, essa turma da colheira Nada pode ir. que uma caixinha de cerveja não funciona. Seu Limão e Renato Torrano vão, porque eles vão ter que ir. Eles vão pra Vila Isabel depois, mas eles passam lá pela Copacabana, Princesa Isabel, aí volta. Então não vai poder. Se eles tivessem ônibus, era o ônibus com o percurso mais exótico do mundo, que é Tijuca, Vila Isabel, via Prado Júnior e ali Estácio e Praça da Bandeira. Aeroporto, é uma volta longa. Eu vou te contar uma coisa, hein, rapaz. Ô, Ana Luísa, são eles só, hein? Eu vou Só ter eles. essa resposta. Não, acho melhor não. Você vai se Agora, a minha compra no cartão de crédito foi cancelada porque o Caldeira errou meu nome. Mas tudo bem, Caldeira. Vamos acertar agora. Vamos acertar agora, não tem problema não. Eu já entendi a tua jogada. Ele falou que ia pagar, aí fez errado. Cláudio, importante antes de finalizar, o Cláudio está falando no cartão de crédito, é o seguinte, o Cláudio vai voltar a sua... Não comenta, pelo amor de Deus. Então deixa pra lá. Deixa isso pra lá. Mas o fato é o seguinte, pessoal que quer ser sócio, para participar politicamente do clube, votando ou como candidato, cara, até sábado, tá? O sócio futebol só tem direito a voto, não tem direito a se candidatar ao conselho nem à presidência, e o sócio contribuinte ou proprietário sim. Então, até sábado, acho que o sócio futebol, por tudo que ele representa, dá um dinamismo à finança do clube, ajudar o fluxo de caixa do clube, a poder se planejar, não é muito caro, 30 por mês. Além disso, te permite a cidadania tricolor. A galera aí que fica reclamando e tal, vamos lá, vamos contribuir, porque é importante o voto. E lembrando que o Fluminense é o clube mais democrático do Brasil, que o sócio tem direito a voto, diferente do Vasco, que o Eurico foi eleito de novo com voto indireto. Voto no conselho, para o conselho votar e está tudo esquematizado lá, e o Eurico está de volta. No Fluminense isso nunca vai acontecer. Beleza, então estamos encerrando mais um programa. Quero deixar um beijo para João Antônio, meu filho, minha esposa Ana Luísa. Olha, e a todos a Lula tá na... Dá tempo ainda, Claudio Conte. Vamos lá, rapidinho. É só para dizer que eu apoio você para um dia ser nosso candidato presidente Fluminense. Tô dentro. E comigo não vai ter esse negócio não, meu. Um dia pode vir Eurico, pode vir quem for. Vou dar porrada na mesa, já tinha colocado meia dúzia de vagabundo na cadeia com esse negócio de flamenguês aí. Comigo, eu não ia deixar se roubar o Fluminense em campo, quem ia pra coletiva era eu. Não ia deixar ninguém falar não. Já temos o nosso Eurico. O buraco era mais embaixo. Vamos lá. Então, para vocês que ficam, boa noite. Sábado, 7h30 da noite, Fluminense e Botafogo. Quero ver todos no Maracanã. Vamos meter o pé na cabeça da cachorrada, enterrar eles para a segunda divisão. Para vocês que ficam, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera do Flusão. Até a próxima com mais um show de bola do verdadeiro e único tricolor. João de Deus eu vou chamar pra ajudar. Nem